Boa tarde, eu aqui de novo. Vamos de mais uma tarde de aula. Quem está aí presente, vamos lá começar. E hoje nossa aula é de matemática. Nós vamos ver o capítulo 3 sobre o comércio e agricultura, a importância da agricultura, dos produtos que nós consumimos vindos do campo. Estamos calculando aí, usando os dados da agricultura. E aí na página 54, certo? Página 54 aí de vocês. Só um minutinho. Vamos lá. O senhor Reginaldo, que vai usar 2 transportes. Lembra do senhor Reginaldo, aquele agricultor que plantava, Então, aqui ele precisa usar 2 transportes para poder chegar ao trabalho. Um, ele vai até a rodoviária e o outro da rodoviária até a empresa. Então, eu tenho aqui 3 tipos de transportes, 3 opções, e ele pega 2 transportes e eu tenho 3 opções, certo? E aqui você vai calcular de quantas maneiras diferentes o senhor Reginaldo pode chegar ao trabalho. Bom, se eu tenho 3 opções e eu tenho que pegar 2 transportes, então como é que eu calculo? Eu tenho 3 opções e eu pego 2 transportes. Qual o cálculo que eu faço? Lembrando de usar a vírgula, tá, gente? Você bota aqui a continha e a frase. Na letra B, qual é a maneira mais rápida? Por exemplo, qual desses transportes aqui que ele vai chegar mais rápido, em menos tempo? E quanto ele vai gastar, certo? Aí você vai colocar o tempo e o valor que ele gasta. É que tem a frase, tá, gente? Na letra C, qual é a maneira mais econômica? Aqui é o contrário. Aqui é quanto ele vai gastar, Qual o transporte que ele vai gastar menos? Qual é a passagem mais barata aqui nessa justabela? Qual o mais barato? E quanto tempo ele leva, certo? Aí você vai colocar o tanto que ele gasta, quais são as passagens mais baratas e o tempo que ele gasta, certo? Aí ele gastou tanto em real, tanto em tempo. E aqui é a frase, ok? Muito bem. E aqui na página 55, nós vamos começar a multiplicar com decimais. Como é que eu faço isso? Lembrando que o número decimal é aquele número que usa a vírgula, Que tem uma parte inteira e uma parte decimal, certo? Então, temos aqui um probleminha. Um pequeno produtor rural fez uma programação de produção de 2 produtos. Nós temos aí soja, 3,5 toneladas, 3 toneladas e meia, e amendoim 0,75 toneladas por mês, certo? Os meses de junho e julho ficarão de fora por causa do inverno. Veja, um ano tem 12 meses, não é assim? Só que tem junho e julho que fica de fora. Se tem 2 meses que ficam de fora, quantos meses vão ser essa produção? As metas indicadas por essa associação de produtores são referentes a quantos meses do próximo ano? Veja, o ano tem 12 meses, certo? Junho e julho ficou de fora. Então, quantos meses são? Pensem aí. Segundo pontinho, se as metas forem cumpridas, de quanto será a produção de soja? E a produção total de amendoim? Bom, eu já sei quantos meses são aqui, certo? Então, eu já sei que são tantos meses. Então, eu vou pegar a quantidade de meses. Por exemplo, se forem 8, que não é 8 não, tá? Se forem 8, aí eu faço vezes o 3,5 e vezes o 75 centésimos, certo? Aqui, nesse retângulo. E boto a frase, certo? E aí você vê a imagem de um trator em uma produção, uma plantação de soja, certo? Mais uma questão aí. Com base nos resultados obtidos da página anterior, preencha. Soja por mês. Por mês dá quanto? Eu vou olhar aqui, por mês. Eu vou colocar esse número aqui na tabela. Unidade, 3,5 décimos, certo?
Soja em 10 meses. Ah, eu vou olhar aqui, certo? Quanto foi que deu em 10 meses? Aí eu vou e coloco aqui, certo? Vocês vão calcular ainda, né? Amendoim por mês. Aí você vai olhar aqui, ó, amendoim por mês. Aí vocês vão colocar aqui, ó, amendoim por mês. Amendoim em 10 meses. Vocês ainda vão calcular, certo? Letra A. Das metas mensais para os 10 meses de cada produto. O que aconteceu com a posição do algarismo? Quando você colocar aqui o cálculo de 10 meses, certo? O que vai acontecer com a posição desse algarismo? Ah, só uma dica, tá? É aquela velha regra de multiplicação por 10, por 100 e por 1000. Multiplicando por 10, eu aumento uma casa. Por 100, 2 casas. E por 1000, 3 casas. E aqui no caso a vírgula vai andar uma casa, tá certo? Se for por 10, vai andar uma casinha. A pergunta é, o que aconteceu com a posição dos algarismos? Quando você colocar aqui os 10 meses de amendoim, os 10 meses de soja, você vai ver o que aconteceu com esses números aqui, tá, gente? Letra B. Se essa meta fosse mantida por 100 meses, quantas toneladas de amendoim seriam produzidas? Aí você pega o produzido em um mês e multiplica por 100, tá certo? Muito bem. Próximo pontinho. Você deve ter percebido que quando multiplicamos por 10, aumentamos uma ordem de cada algarismo. Quando multiplicamos por 100, aumentamos 2 ordens. Assim deve acontecer quando multiplicarmos por 1000 ou por 10.000. O que é que vai acontecer? Ah, se eu multiplico por 10, aumenta 1. Por 100, aumenta 2. Por 1000, vai aumentar quantas? Quantas zeros tem aqui? E por 10.000, vai aumentar quantas? Ah, vai aumentar tantas ordens. Muito bem. Assim como no capítulo 1, ao multiplicarmos por 10, 100 e 1000, aumentamos as ordens dos algarismos, tanto inteiro como decimal, em uma quantidade igual dos zeros do multiplicador. Que é o multiplicador? 10, 100 e 1000. Se eu multiplico por 10, aumenta o zero. Por 100, 2 zeros. Por 1000, 3 zeros. Ok? Muito bem. Guarda essa regrinha que vale ouro, tá? E aqui nós temos uma tabelinha para você preencher aqui na sua página 57, ok? Deixa eu ver. É isso mesmo. Até a página 57. Nós temos aqui, letra A, 3 inteiros e 21 centésimos. Multiplicado por 1000. Bom, se você fosse analisar esse número em si, como ele está agora, né? 3 inteiros, ele ficar aqui, ó. 3 inteiros e 21 centésimos. Ele vai aumentar 3 casas, né? 1, 2, 3. Então, aqui, ó. 1, 2, 3. Então, ele vai começar aqui. Certo? E aqui, você completa aqui com o 0. Que número ele ficou agora? Ele ficou aí 3 unidades de milhares e 218 mil. Aliás, 210. Esse número aqui, quando eu fiz da outra vez, né? Esse aqui some. Quando eu fiz a multiplicação, ele aumentou 3 casas. Então, ele ficou o quê? 3 milhões e 210 mil, não é? Então, isso você vai fazer com os próximos. Por exemplo, 12 inteiros e 3 décimos por 100. Então, vai aumentar aí 2 casas, ok? Nós temos aqui 35 milésimos aqui, vezes 1000. Quanto é que vai dar? Aí você coloca aqui, tá certo?
Número 2. Esse aqui você vai fazer com o auxílio de uma calculadora. Se você não tem a calculadora em si, você pode usar a calculadora aí também do celular, certo? Ô tia, por que nós vamos usar a calculadora? Vejam só. Aqui você não vai usar. Aqui você vai calcular. Até aqui na tabela, você coloca o número como está aqui, certo? Como eu fiz esse. Como era aqui, certo? E aí depois eu analisei quantos zeros e o número andou para frente, certo? As casas decimais foram andando. Então, você vai colocar o número onde seria e depois você vai andar as casas decimais necessárias. O 2, você vai usar a calculadora porque aqui é para você perceber o que é que vai mudar, né, de uma casa para outra. Nós tínhamos aqui números inteiros vezes decimais, certo? Um décimo, um centésimo e um milésimo. Você vai usar a calculadora aqui porque o intuito aqui é você perceber as mudanças das casas decimais, tá certo? Nessa questão 2, pode utilizar, tá certo? E a multiplicação de inteiro por decimais nós iremos fazer na próxima aula, ok? Vamos fazer a atividade?